Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Internacional 1, Botafogo 3, que acaba de acontecer lá no Rio de Janeiro. E eu sei, você deve estar olhando a manchete e está dizendo: JB, que manchete é essa? É exatamente o que eu penso. Essa pra mim é uma partida que vai servir de exemplo, de símbolo para você, torcedor colorado, do que é Eduardo Cudê no comando de uma equipe. É um time que vai pra trocação, que vai pro fight, que vai bater, mas também vai apanhar. Vai fazer gol, mas também vai levar. Quando conseguir dominar, ser pressionante, dominante, termos que ele adora usar, como foi contra o River Plate o jogo inteiro aqui em Porto Alegre, beleza. Mas quando acabaram não conseguindo fazer isso, nos dois tempos principalmente, vide lá em Buenos Aires e agora aqui no Rio de Janeiro, a situação vai ser justamente essa: o Inter vai perder. Foi uma derrota merecida de um Botafogo que trocou com o Inter na primeira etapa, trocou forças, mediu, o Inter bateu e apanhou, mas na segunda etapa os caras foram massacrantes e o treinador, tentando fazer melhorias, acabou mais prejudicando do que ajudando. Enfim, essa é a minha análise inicial de Internacional 1, Botafogo 3, num Campeonato Brasileiro que está indo para a virada do turno com uma campanha bem ruim na tabela para o Colorado. Como passou para o River, a gente vai dar uma aliviada, mas eu não posso me furtar de vir aqui dizer algumas até obviedades que eu sei que você, torcedor colorado, já sabe. Antes de dar todos os detalhes, só preciso te dar aquela dica da galera do Aposta Ganha. Agora, tem duas novidades da galera do Aposta. Olha só, Jonathan Caleri, ídolo do São Paulo, e Dudu, ídolo do Palmeiras, são os novos embaixadores da galera do Aposta Ganha, que tem JB divulgando a casa aqui no Sul. Todo mundo que for aqui na descrição do vídeo e entrar no meu grupo do Telegram tá ganhando sem fazer nada, não faz nada ainda, só entra no grupo do Telegram que tu vai ganhar uma bonificação para fazer a tua primeira brincada lá. É para brincar, para se divertir, tem que ter juízo na cabeça, mais de 18 anos é importante, então vem aqui embaixo pegar teu bônus sem custo algum para ti. Gente, eu quero começar falando sobre o Botafogo. Me permitam hoje falar sobre o Botafogo e não necessariamente o Internacional de começo. Por quê? Botafogo é um time que, óbvio, tem investimento, pagou contas e tal, mas não tem nenhuma grande estrela. Não tem nenhum reforço mirabolante que a dupla Grenal aqui não poderia contratar. Todo mundo que tá ali podia ser contratado. Depois, os caras trocaram um técnico. Começaram com um técnico português que vai pro mundo árabe e eles seguem jogando com um time sem estrelas e com um time que troca de técnico. E o melhor jogador, que é o Tiquinho Soares, sem sombra de dúvidas, e que poderia ser facilmente comprado por qualquer um da dupla Grenal, porque custou 1 milhão de euros na metade do ano passado, ele não estava à disposição e os caras foram lá e jogaram uma partidaça contra o Inter. Ou seja, o Botafogo é um time que tem trabalho, o Botafogo é um time que encaixou, o Botafogo é um time que tem, inclusive, jogadores tipo Cuesta. O Cuesta era o capitão do Botafogo nessa noite. E sabe o que eles foram lá e fizeram? Venceram. E sabe o que vai acontecer com o Botafogo fatalmente pela campanha dos caras? Eles vão ganhar o Brasileirão. O Cuesta, que era junto com o Dourado, com o Edenilson, com o Patrick, com o Lomba, jogadores que se dizia aqui em Porto Alegre, não ganha nada, jogador derrotado e tal. E olha, esse, me permita, é um ponto que eu sempre discuti dizendo, eu até sei que muitos deles não ganharam nada, mas o Edenilson, por exemplo, nas horas vagas é campeão do mundo com o Corinthians e tem título na carreira para mostrar. Esses caras não estão ganhando porque a estrutura toda do Inter não ganha. E o Inter muda e troca e não tá ganhando e não consegue e tal. É toda uma estrutura. Que aí, me permita, eu sei que teria que fazer um momento maior para analisar isso, vai de todo mundo, do goleiro ao ponto esquerdo eu ia falar, né, mas do presidente ao roupeiro, passando pela torcida também, da imprensa, quem sabe, coloca todo mundo no mesmo balaio, mas assim, vai até na torcida do Beira-Rio, que às vezes fica impaciente demais, porque já é uma carga que antecipadamente o torcedor carrega e tudo mais. Então é todo o contexto, não é só uma coisa. Mas enfim, parentes do Botafogo falado à parte, que eles montaram um time sem grandes estrelas, que eles trocaram de treinador e seguem, que eles não têm o principal jogador e ganham, que eles têm o Cuesta de capitão e vão ser campeões do Campeonato Brasileiro, eu tenho que falar sobre o Internacional. O Cudê monta o mesmo time que jogou contra o River Plate e pra mim tá certo, ele tem que usar o time titular para tentar entrosar, para jogar o máximo possível. Eu até citei, olha, o ajuste aquele de segurar o René, de jogar o Wanderson mais para a esquerda, de tentar sair jogando com o Johnny e tal, algumas questões que foram ajustadas contra o River aconteceram no Beira-Rio contra o River numa situação de, precisou dar certo.
Agora, por exemplo, o Maurício já foi melhor do que tinha ido contra o River nessa partida. E isso indica que, bom, o Inter começa a tentar encontrar alguns ajustes. E o primeiro tempo foi um primeiro tempo de trocação. Para quem não era nem colorado nem botafoguense, era maravilhoso. Porque a bola lá e cá, lá e cá, lá e cá, o Inter chutava, eles chutavam, o Rocher fazendo defesas milagrosas e tudo mais. E o primeiro tempo foi de 1-0 do Inter, poderia ter sido mais, mas os caras também tiveram cara a cara 2, 3 vezes com o Rocher, que matou no peito, segurou, atacou tudo que podia, que não podia, pegou demais nessa noite na primeira etapa. E aí o Inter vai pro intervalo, vai pro segundo tempo. E cara, fica muito difícil até analisar pontualmente alguns jogadores, que assim, a gente vai falar do Rocher. Rocher é o melhor em campo pelo Inter na primeira etapa, mas ele falha claramente no gol que bate no meio das pernas dele. Era um gol que ele podia ter um pouquinho mais de reflexo e ter defendido. Ele falha ali num lance que não era nada tão absurdo assim. A gente vai olhar também, por exemplo, um Ener Valencia, que na minha visão, na primeira etapa, faz uma primeira etapa muito boa, consistente, indo à linha de fundo, fazendo cruzamento perigoso, brigando com os caras, chutando, finalizando, finalizou, a bola passou perto da trave. Bom, ele estava claramente sendo perigoso para os caras. Mas na segunda etapa, todos caíram. Todos caíram. O Botafogo chega assim, ó, com 5 minutos, 6 minutos, todo mundo começa a dizer assim, tá massacrando, tá pisando no Inter, tá indo. E todo mundo viu, todo mundo viu, todo mundo viu. Só que aí a gente precisa colocar a questão do Kudê. Porque primeiro, o Kudê não consegue parar o Botafogo ali nos ajustes táticos do campo, nem no intervalo. O Kudê não consegue, tá? O Botafogo já tinha terminado o primeiro tempo melhor, mas até então estava razoável, assim o Inter saía num contra-ataque. E ele não consegue ver que os caras estão muito melhores, obviamente não consegue fazer nada na beira do campo, só vai mudar depois de tomar um gol. E aí toma 1-0, 1-1 na verdade, né? Toma o primeiro gol e ele faz uma mudança que é trágica. Ele tira o Maurício e bota o Nico Hernandes. E esse é o Kudê. O Kudê é exatamente esse cara, o cara que vai fazer a trocação e que também vai trocar, vai fazer mudanças no time radicais e que às vezes vão dar muito certo, mas às vezes vão dar desastrosamente errado, que foi esse caso, tentando jogar quase que com 3 zagueiros, com o Nico Hernandes entrando no time, tirando um meio-campista, abre o meio, não ganha sistema defensivo, o que acontece? Os caras vão lá e fazem um 3-1 ao natural. Poderiam ter feito mais, poderiam, e olha, não seria nenhum crime. Então, para mim, é importante colocar aqui que o Kudê, que a gente vê tanto mérito, mas tem que falar. Nesse jogo, o Kudê acabou abrindo o time e ele ilustra o que é exatamente um time treinado por ele. É um time que vai bater, é um time que vai atacar, é um time que por vezes vai sair, num primeiro tempo vai estar 3-0, mas se não faz o resultado, ele também deixa muita brecha, ele também deixa muito espaço vazio, ele também pressiona alto e vai tomar contra-ataque. E aí desta vez, o Botafogo, que é bem treinado, tem bons jogadores, tem mais coletivo, é mais do que praticamente todos os times do Campeonato Brasileiro, vai lá e faz 1-1, 2-1, 3-1 ao natural, podendo fazer mais. Esta é a situação. E este é o segundo jogo do Kudê, que o time vai muito bem no primeiro tempo, embora que com propostas diferentes. Lá em Buenos Aires era uma proposta completamente diferente de atacar menos, mas sair no contra-ataque. Aqui o Inter ainda duelou um pouco mais com o Botafogo, tudo normal, mas morre na segunda etapa. Aconteceu exatamente a mesma coisa. Mas eu também preciso colocar que alguns jogadores não se ajudam. Eu cito, por exemplo, aqui o Nico Hernandes, um exemplo clássico que claramente o cara, ele entra mal, ele entra não se ajudando, ele até faz um dos gols que ele erra e toca contra, para mim foi dele, a bola não ia entrar, mas não era... Não, acho que o Botafogo faria, mesmo se o Rocher não tivesse errado naquele lance, o Botafogo ia fazer gol. O Botafogo, se quisesse falhar, não, mas a bola, o juiz anulasse o gol dos caras e tal, a bola em outro momento ia entrar porque eles estavam melhores, mas eu preciso registrar isso. Outra, o Ener Valencia, um cara que fez um bom primeiro tempo, mas, por exemplo, no intervalo do jogo ele vai lá, fica brabo, reclamar da arbitragem, depois fica brabo quando tiram ele e tal. Cara, ele parece que tá meio acelerado, tá um pouco acima do ponto, principalmente nessa questão fora, no bastidor aí do Ener Valencia, tá ficando meio esquisito já é o terceiro ou quarto episódio que acontece, já tinha tido um outro no treinamento que a gente viu ele ficar esquentado, aí o famoso caso do Magrão, agora esse caso também, tá meio, sabe, numa rotação um pouco acima do que deveria o Ener Valencia, que também subiu na segunda etapa. Eu preciso citar, por exemplo, exemplos clássicos. O Gabriel no segundo tempo dominado, o Bustos, levou um baile na direita, tal, às vezes os caras faziam 2-1, mas ele levou um baile. Mas tem o Pedro Henrique, que entra na segunda etapa. Primeiro, ele perde um gol inacreditável. Ele perde um gol que eu sei que o goleiro tá bem aqui na ponta direita, na ponta esquerda do goleiro, né? Na verdade, ele sai pra cá e o Pedro Henrique bate cruzado e ele estoura no peito do goleiro que tá voltando. Mas
dá, né? Ele tinha que parar, tinha tempo para parar, olhar, respirar e bater. Foi afoito. Ele podia dominar a bola e bater. Tudo bem, ele tinha que bater direito. O melhor era bater de primeira como ele fez, sim, para não dar chance de alguém chegar, verdade. Mas, cara, ele é jogador profissional. O goleiro tá aqui. O gol tava todo aberto da esquerda, o goleiro tava aqui. Ele bateu exatamente no peito do goleiro. E a segunda é um lance que ele tá impedido. E essa, infelizmente, esse é um dos problemas dele. Ele tá sempre impedido, ou tá muitas vezes impedido, principalmente quando joga mais adiantado, como quer o Kudê. Nessa linha de 2 atacantes, ele tá colocando o Pedro Henrique não como ponteiro, e sim como atacante centro ao lado, embora às vezes caia pelo lado, mas enfim, ele tá tendo muitas dificuldades e ficando muito em impedimento. E aí marca um gol, que é impedido, e aí acaba prejudicando o Internacional. Então os jogadores, por vezes, não se ajudaram também, e isso precisa ser colocado. Perceba, isso tudo traz uma consequência. É bom que o Inter fez alguns ajustes pensando no Bolívar, que é o que vai tentar salvar a temporada. Não, obviamente, ninguém vai achar que o Inter vai ser campeão. Vai brigar por um G6. E perceba, por que o G6 já tá ficando mais longe. O Inter, neste momento que eu tô gravando o vídeo, é 12º. Eu nem vou olhar pro G4 e tal, porque não é um time que tá jogando pra G4. Vamos combinar, vamos, né? Não vamos aqui fazer terra arrasada e tudo mais. Se mudar mais pra frente, a gente até pode conversar. Mas hoje, essa é a realidade. E o meu medo é justamente esse. Daqui a pouco, sei lá, faz uma campanha maravilhosa na Libertadores. É finalista e perde a final, pode acontecer. Tá fora da Libertadores por esquecer do Brasileirão. Este é um problema que aconteceu em 2021, quando o Inter se preocupou só em rebaixar o Grêmio, esqueceu de si e depois teve que amargar uma Sul-Americana. Então é bom ficar ligado nesse ponto. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.